gravando agora o vídeo de número 28 do nosso grande seminário de escatologia. Estamos retornando com o estudo das trombetas. Já estudamos as 4 primeiras trombetas e vimos que todas elas foram direcionadas contra a natureza, trazendo, não obstante, tormentos para toda a humanidade. Vamos estudar hoje a 5ª trombeta, meus amados. Ela é extensa e ela se acha em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 até o 12. Meus amados, apesar de ser extenso, vamos ler o texto. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 em diante. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Verso 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano às ervas da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, aqueles que não têm na testa o sinal de Deus. Verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte vai fugir deles. Verso 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Verso 8. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. Verso 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Verso 10. E tinham cauda semelhante a 12 escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era danificar os homens por 5 meses. Verso 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Meus amados, vamos estudar essa trombeta por partes. A 5ª trombeta veio para estourar a boca do balão, veio para completar o sofrimento, veio para, como quem diz, completar o tormento, multiplicando-o num fator bastante importante. Portanto, a 5ª trombeta vai piorar muito, muito, muito aquilo que já estava tão ruim. Verso 1 diz assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Meus amados, João descreve que a partir do toque da 5ª trombeta, ele viu uma estrela cair do céu com autoridade para abrir o abismo. Amados, nós sabemos que existem demônios que estão presos no abismo porque são extremamente maus e extremamente rebeldes, ok? O verso 15 fala sobre isso. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então trata-se de demônios, ok? São demônios que fizeram parte da comitiva de Satanás, aquela que foi expulsa do céu quando Satanás se rebelou contra o Criador. A estrela que caiu do céu veio para libertar esses demônios, e não é outra coisa senão demônios, ok? E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha.
Quando for aberto o poço do abismo, que vai ocorrer na quinta trombeta, toda a terra vai ser tomada por fumaça. Gente, fumaça é fumaça. Imaginem como será as condições respiratórias das pessoas naquele ambiente cheio de fumaça. Ok? Ainda no versículo 2 diz assim: E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aquela fumaça, ela é de tal maneira que vai ofuscar a luz do sol e o sol deixará de exercer plenamente a sua função. Verso 3: E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Amados, João viu a saída de gafanhotos daquela fumaça. Só que esses gafanhotos, na verdade, não eram gafanhotos, e eles tinham o poder dos escorpiões. Isto quer dizer que, na prática, tudo ocorria como se fossem escorpiões. Ou seja, o agir daqueles seres demoníacos vai trazer para as pessoas a clínica da picada do escorpião. Nós sabemos, meus amados, que a picada do escorpião amarelo pode doer tanto, que leva o indivíduo ao choque neurogênico, podendo matar em função do desequilíbrio psico-neuro-hormonal. Ok? Verso 4 diz assim: E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, porque não eram gafanhotos. A verdade é que eles não eram gafanhotos, ok? E não sendo gafanhotos, não se comportariam como tal, ok? Comportariam sim como escorpiões, e é por essa razão que não provocariam danos às plantas, e sim aos homens, ok? Porque não eram gafanhotos, eram demônios. Verso 4, a parte B do verso 4. Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Amados, a parte B desse versículo 4 confirma a nossa maneira de interpretar. São seres demoníacos incumbidos de atormentarem somente os seres humanos, mas aqueles que não tinham a marca da redenção. Lembrar que nesse período nós tínhamos os 144 mil selados, e esses 144 mil selados, em função de terem a marca da redenção, não serão atormentados por esses seres espirituais do mal. João fala em sinal de Deus, numa comparação ao sinal da besta, claro, sendo o sinal da besta colocado na testa ou no dorso da mão. Vamos ver o verso 5. E foi-lhes permitido que não matassem os homens, mas que os atormentasse por 5 meses. João revela aqui no verso 5 que esses seres foram autorizados a atormentarem somente os homens. E ele nos dá o período, 5 meses, que é o período de duração da trombeta, meus amados. João fala também a respeito do tipo do tormento, picada de escorpião. Meus amados, a picada do escorpião, ela não mata por uma ação direta do veneno. A quantidade do veneno do escorpião é muito pequena, mas ela é altamente dolorida, de modo que a dor do local da picada pode ser tão violenta, que pode descontrolar a homeostase a qual nós somos submetidos. Ou seja, o choque neurogênico com alteração do batimento cardíaco e do emocional é que leva o indivíduo à morte, ok? Então a morte por causa do escorpião, da picada do escorpião, não é por causa do veneno, mas é por causa da consequência deles. Amados, o sofrimento dos homens será de tal dimensão
que Deus precisa prender a morte, senão todos morrerão, ok? Deus precisou reter a morte para que eles não morressem todos. Então, Deus vai impedir a morte de agir e, por essa razão, o sofrimento não será interrompido. O sofrimento será de tal maneira que todos vão desejar a morte. Todos vão desejar a morte. O homem sempre fugiu da morte, mas ali na quinta trombeta, ele vai procurá-la, ok? E pela primeira vez na história da humanidade, a morte vai se esconder, a morte vai fugir dos homens. Os homens terão que aguentar o sofrimento, gente, por maior que seja, porque a morte será impedida de agir e não haverá, portanto, alívio daquela dor. Durante todo o período da quinta trombeta, os demônios vão agir e 5 meses será o tempo da ação desse tormento. Não se pode imaginar, com certeza, a dimensão desse sofrimento. Não se pode. Lembrar que a picada do escorpião mata através de dor. E supondo que o indivíduo vai sofrer a ação daquele ser demoníaco por 5 meses, acredito que ele vai ser atacado mais de uma vez, ok? Então seria equivalente a várias picadas de escorpião. Então, meus amados, o sofrimento vai adquirir dimensões indescritíveis. O homem vai experimentar o que é realmente, verdadeiramente, um mundo sem Deus. Um mundo no qual os demônios estarão livres para atormentar a humanidade. Meus amados, que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas, que a graça de Deus seja sobre nós e que o poder de Deus nos permita permanecermos firmes e fiéis, de modo a irmos embora no arrebatamento da igreja com Jesus, porque será a única forma de fugir deste período. Ok, meus amados? Fiquem todos na paz. Estaremos de volta daqui um pouco no nosso próximo vídeo. Ok? Você que está participando do nosso seminário, deixa seu like, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós precisamos tornar esse canal forte, gente. Um canal de bênção. Pode compartilhar os vídeos, pode compartilhar todo o seminário, ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém?